Vamos mergulhar hoje num texto antigo que é, olha, pura intensidade. É a profecia de condenação contra a grande superpotência da época, o Egito, lá no livro de Ezequiel, capítulo 30. É uma história muito vívida sobre um colapso geopolítico, cheia de imagens fortes que, de certa forma, ainda conversam com a gente. Vamos dar uma olhada em como essa profecia desenha a queda de um verdadeiro gigante. E o texto não perde tempo, viu? Ele já joga a gente direto no meio do caos com esse grito: "Ah, aquele dia". É um lamento, um chamado de angústia que já define o tom de pavor, sabe? Deixa claro que um desastre enorme e inevitável está vindo. Primeira parte, a profecia da ruína. O texto já começa com um conceito muito poderoso que aparece bastante na Bíblia: o dia do Senhor. E olha, não é um dia qualquer, não. A profecia descreve esse dia como um dia nublado, que é uma metáfora ótima para um tempo de confusão, de escuridão, e o mais importante, um tempo de acerto de contas que não ia afetar só o Egito, mas ia abalar todas as nações em volta. E aqui a ameaça fica muito clara. A profecia diz sem rodeios: uma espada virá sobre o Egito. Não tem muita margem para interpretação, né? O instrumento da ruína é a guerra, é a conquista militar, é a violência. Ok, vamos para a segunda parte, a execução do julgamento. Porque veja bem, uma coisa é dizer que a ruína vai chegar. Outra, bem diferente, é detalhar como ela vai acontecer. E é aqui que o texto mostra a dimensão do colapso. Fica bem claro que a queda do Egito não seria um evento isolado. Seria um verdadeiro cataclisma regional que ia arrastar todo mundo junto para o buraco. O que o texto descreve é um efeito dominó. Não é só o Egito que cai, é toda a sua rede de alianças, de nações parceiras. Da Etiópia, lá no sul, à Líbia, no oeste, passando pela Arábia. Os pilares que sustentavam o poder egípcio são listados um por um. É um desmantelamento completo da sua influência. E a destruição não é só externa, não. Ela é interna e quase cirúrgica. O texto lista cidades-chave que seriam o alvo. E não são lugares aleatórios, de jeito nenhum. São centros nevrálgicos do poder egípcio. De Mênfis, a antiga capital política, até Tebas, o grande centro religioso, a profecia descreve um ataque total, pensado para decapitar a liderança e a alma da nação. E aí a coisa fica assustadoramente específica. A profecia para de falar de forma geral e dá nome aos bois. O agente da destruição é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele e o seu exército, que são descritos como os mais terríveis das nações, não são uma ameaça qualquer. São um instrumento histórico escolhido para essa devastação. Essa destruição anunciada é um desmonte completo da civilização. O texto fala de ruína econômica, os rios secando, o que é uma imagem apavorante para uma nação que dependia do Nilo. Fala de um colapso político, afirmando que não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e até um colapso religioso com a destruição dos ídolos. É basicamente o fim do Egito como ele existia. Terceira parte, o braço quebrado. Para ilustrar essa perda total de poder, o texto traz uma metáfora central que é, brutalmente eficaz. Não se trata só de uma derrota, é sobre ficar incapacitado para sempre. Essa é a metáfora do poder perdido. Então a pergunta é: como exatamente o poder de uma superpotência como o Egito podia ser não apenas derrotado, mas, completamente estilhaçado? A resposta que o texto dá está numa imagem muito forte de transferência de poder. E essa imagem aqui resume a metáfora perfeitamente. De um lado, o poder do faraó. Os braços dele não são só quebrados, eles são deixados sem cura, sem força para segurar uma espada. Do outro lado, os braços do rei da Babilônia são fortalecidos. Ele recebe a espada do julgamento para usar contra o Egito. É uma transferência de poder, muito clara e, segundo o texto, divinamente orquestrada. Isso só reforça a ideia central. Na visão do texto, o que acontece aqui não é só geopolítica, não é sorte, não é estratégia militar. É apresentado como uma mudança de poder determinada por uma força maior. O domínio é tirado de um império e entregue para outro. Simples assim. E vamos para a quarta e última parte, o reconhecimento divino. Bom, a gente já viu o que e o como da profecia. Mas toda essa destruição levanta a pergunta final, a mais importante. Por quê? Qual seria, segundo o texto, o propósito final por trás de um evento tão catastrófico? E a resposta não está escondida, não. Pelo contrário, o texto repete a mesma frase várias vezes, como se fosse um refrão mesmo, para deixar o ponto principal bem claro. É a tese que sustenta a profecia inteira. E aqui está, segundo o texto, todo esse evento devastador, a queda dos aliados, a destruição das cidades, o braço quebrado do faraó,
Tudo isso tem um propósito teológico. O objetivo declarado é um reconhecimento forçado da autoridade divina, tanto pelo Egito quanto pelas outras nações. Então, vamos amarrar os pontos dessa profecia. Ela começa com um grito de alarme sobre um desastre iminente no Egito. Depois, ela aponta o dedo e nomeia a Babilônia como um instrumento desse julgamento. Aí, usa a metáfora poderosa do braço quebrado para simbolizar a perda de poder irreversível do faraó. E no fim, revela que o objetivo de tudo isso não é a destruição pela destruição, mas um reconhecimento forçado de soberania. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem forte. Quando o texto insiste que através de tudo isso eles saberão, o que exatamente significa esse saber? Seria um entendimento intelectual que vem com a derrota? Uma submissão pela força? Ou alguma outra coisa? É a pergunta que fica ecoando, muito tempo depois que a poeira dessa profecia tão intensa baixa.